Quando a gente começa a assistir ou ler Game of Thrones, somos colocados quase que imediatamente ao lado dos Starks. Tendo Ned Stark como o primeiro grande protagonista da história, é difícil que a gente não torça por essa família cheia de personagens carismáticos. Infelizmente, para quem acreditou que haveria alguma felicidade no final da jornada dos Stark, rapidamente a gente descobre que a noite é escura e cheia de horrores. Depois do casamento vermelho, os Starks acabam sendo massacrados em suas pretensões e até mesmo perdem o controle do norte, o seu território ancestral. Mas e se as coisas tivessem sido diferentes? Como e o que o rei Robb Stark poderia ter feito para manter as suas forças e até mesmo vencer os Lannisters? É sobre isso que a gente vai teorizar no vídeo de hoje. Eu sou o Tega Magaldi e vem comigo. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Cala a Boca Thiago. E antes de tudo, a gente precisa relembrar como começa a campanha nortenha contra o Trono de Ferro. Na prática, tudo se inicia quando a Catelyn Stark, movida pelas suas suspeitas contra os Lannisters, sequestra o Tyrion para levar ele para julgamento lá no Vale de Arryn junto com a sua irmã Lysa. Esse movimento imprudente faz com que o Lord Tywin comece a reunir forças, além de mandar despachar o Montanha para causar o caos lá nas terras fluviais, em retaliação. A situação vai ficando mais tensa com o ataque do Jaime Lannister contra o Ned em Porto Real e o Ned revidando a situação, colocando o Beric Dondarrion e 100 homens para caçar o Montanha, além de convocar o Lord Tywin para prestar explicações para o Trono de Ferro. E no início de toda essa tensão, o que fazia o rei Robert Baratheon? Ele sai para caçar. E depois da morte do Robert na caçada, o Ned tenta tomar o Trono de Ferro para assegurar a coroação do Stannis Baratheon, irmão do Robert, mas ele acaba sendo preso por traição. E é justamente essa situação que faz o Robb Stark reunir os seus vassalos e partir para o sul para libertar o seu pai. Inicialmente as coisas até que dão certo para o Robb. Ele consegue vencer algumas batalhas, liberta Corre Hill, garantindo o apoio dos senhores do rio para ele e até captura o Jaime Lannister, fazendo dele um refém. Porém, as coisas mudam de configuração quando o Ned Stark acaba sendo morto pelo Joffrey lá em Porto Real, o que leva os senhores do norte a perderem o propósito daquela causa, né? Por que eles iriam para o sul agora? Para contornar isso, eles acabam decidindo se aproveitar do caos que está em Westeros e declaram Robb como Rei do Norte e Rei do Tridente. Basicamente, tudo isso acontece no primeiro livro e na primeira temporada de Game of Thrones. E apesar de ser um final bastante empolgante, com uma perspectiva excitante para o Robb Stark, tudo começa a dar errado porque pequenas decisões vão minando a campanha nortenha. Mas o que o Robb poderia ter feito de diferente para vencer? Bom, existem algumas ideias que a gente pode explorar aqui no vídeo. Em primeiro lugar, uma vez que o Robb não tinha mais objetivos em salvar o pai, os nortenhos deveriam ter voltado para o norte. Ali, a vantagem territorial deles era muito grande. Até mesmo quando o Aegon Conquistador foi para invadir o norte, lá durante a conquista, os lords nortenhos consideraram a ideia de fazer uma guerra de guerrilha para parar o exército Targaryen, e isso foi cogitado porque era realmente uma opção, né? Mesmo que os Targaryen tivessem dragões. Contra os Lannisters, essa tática seria muito mais efetiva e seria bem difícil pensar que os Lannisters teriam como vencer os Starks em uma campanha longa se eles tivessem que invadir o norte, né, e passar por todo o território, que é enorme. E se você não é tão ligado em história militar, terreno é um dos principais fatores que impactam em uma campanha ou numa guerra. Na história a gente tem inúmeros exemplos disso, desde os 300 lá nas Termópilas até o Napoleão e o Hitler tentando invadir a Rússia ou os Estados Unidos contra os Vietcongs. O terreno é sempre muito importante para uma batalha e os Starks poderiam ter vencido se tivessem recuado e deixado os Lannisters irem até eles, ou simplesmente terem desistido, né, de ter o norte como parte do território dos Sete Reinos. Poderia ser uma opção. Inclusive, é isso que acontece com Dorne durante a conquista, né? Os dorneses conseguem usar muito bem o território deles para fazer uma guerra de guerrilha e simplesmente fazerem com que os dragões não tivessem eficiência, né, lutando contra eles. Então, diferente dos Lannisters e dos Gardener, que lutaram em campo aberto, os dorneses simplesmente foram se escondendo, usando o deserto para isso, até que os Targaryen tiveram que desistir e aceitaram que não iam conseguir vencer eles na força, né? E simplesmente ignoraram ali os dorneses por quase 100 anos. Na verdade, os Targaryens tentaram reconquistar Dorne, sempre sem sucesso. É claro que esse argumento faz a gente pensar que o Robb Stark, nesse caso, deixaria as terras fluviais vulneráveis aos ataques dos Lannisters. Isso é um fato.
Mas na história dos livros, o Robb já acaba fazendo isso, porque ele permite que os Lordes dos Rios deixem a coesão do exército central ali do norte e partam individualmente para cada um defender as suas terras. Isso faz com que as forças do Robb fiquem bastante vulneráveis e faz com que os Lannisters consigam acabar com os Senhores do Rio um por um. Então, se no final das contas o Robb ia simplesmente deixar os Senhores do Rio fazerem o que eles quisessem, era melhor ele ter reunido a galera do norte e voltado para cima do Gargalo para fazer a sua base de defesa por lá mesmo. Outro ponto que a gente pode discutir é o motivo do Robb Stark avançar para o sul. O motivo para ele fazer isso é por conta da Sansa e da Arya. Ele acredita que as duas irmãs estão como reféns lá em Porto Real e não pode abandonar elas por conta da sua honra, e também porque a Catelyn Stark não consegue abandonar a ideia de ter as suas filhas de volta. E isso faz todo sentido, porque afinal a Catelyn é a mãe delas, né? Então faz todo sentido ela querer proteger as suas filhas e não conseguir desapegar da ideia, ainda mais tendo acabado de perder o marido, tendo o Bran ficado paraplégico e ela não voltou para ver ele, então ela tá numa situação bem difícil mesmo e ela tá se apegando a tudo que ela pode. Sem contar que família tá no lema dos Tully, né? Então é algo que a Catelyn leva muito a sério, que faz parte da construção da personagem. Porém, nesse caso, pra mim, o Robb teria algumas opções de como ele poderia agir. A gente sabe que o Robin tinha o Jaime Lannister como refém nesse momento. Porém, o Jaime era um cativo muito mais valioso, né, do que as meninas para trocar por elas. E os lords do Robb nunca iriam aceitar essa ideia de trocar o Jaime Lannister pela Sansa e pela Arya. Então, ao meu ver, o Robb poderia ter feito algumas alianças para tentar fazer essa troca funcionar. Por exemplo, tendo forjado casamentos entre a Sansa e a Arya com alguns dos seus principais vassalos, justamente para conseguir o apoio deles na ideia de trocar as meninas pelo Jaime e talvez até conseguir alguma compensação em ouro dos Lannisters, porque o Lord Tywin estava muito disposto a trocar o que quer que fosse pelo Jaime, já que era o filho que ele mais gostava. Vamos lembrar o que o Tywin fala para Cersei, né? Ele fala que simplesmente o fato da Catelyn ter sequestrado o Tyrion fez com que ele começasse uma guerra. Então imagine o que ele não faria pelo primogênito dele, né? Sendo que o Tyrion ele nem gostava. Enfim, é algo para se considerar e ele sairia por cima dessa troca, né? Porque de certa forma ele se daria bem na ideia de ter trocado o Jaime por duas meninas. Claro que tem o fato de que ele não estava com a Arya de verdade, né, para fazer essa troca. Mas, né, o Robb Stark não sabia disso, então ele poderia tentar essa negociação de qualquer jeito. E mais uma vez, se o Robb Stark tivesse uma posição de força, tendo voltado lá pro norte, para Winterfell e mantendo sua campanha de independência por lá, os Lannisters não teriam um motivo para querer continuar uma guerra longa no norte e poderiam optar por negociar alguns termos. Até porque vamos lembrar que nesse contexto os Lannisters não estavam lidando só com as batalhas contra o Robb Stark, mas eles tinham que lidar também com o Renly e o Stannis Baratheon, né? Isso olhando com a perspectiva ali do primeiro livro, A Fúria dos Reis. Segundo livro, A Fúria dos Reis. Agora, o mais óbvio seria o Robb Stark abandonar a pretensão de ter a Sansa e a Arya de volta. A gente sabe que a guerra é um ambiente cruel e que algumas decisões difíceis precisam ser tomadas, né? Porém, para fazer isso, o Robb provavelmente precisaria se livrar da Catelyn, o que ele até tenta fazer de certa forma, mandando ela negociar com o Renly, por exemplo. Mas provavelmente a principal decisão que o Robb deveria ter tomado era de mandar a Catelyn de volta para Winterfell quando ele teve chance, para fazer com que ela ficasse lá com o Bran apoiando ele e comandando o Winterfell e o território ali junto com o Sir Roderick e tudo mais. Até porque a Catelyn era uma ótima líder, ela tinha uma perspectiva boa de liderança, né? Então ela em Winterfell poderia ser mais eficiente do que ela foi ao lado do Robb. Vale a gente lembrar também que a Catelyn é um grande suporte para o Robb Stark, e isso é muito bom em alguns pontos, mas também faz com que ele não consiga crescer, justamente porque ele tem sempre a mãe dele ali mediando as situações e as decisões que ele toma. Diferente da grande parte dos fãs, eu gosto bastante da Catelyn, mas é inegável que o fato dela estar sempre do lado do Robb faz com que ele não tome algumas decisões mais ousadas e até mesmo cometa certos tipos de erro que ajudariam eventualmente ele se tornar um rei melhor e mais seguro, né, das suas decisões. Em muitos momentos do livro a gente vê, talvez por ver tudo pelos olhos da Catelyn, a gente vê que o Robb ainda é um garoto e que ele precisava, né, de um choque ali de realidade para crescer. E talvez seja justamente a presença da Catelyn que impeça que ele tome algumas decisões, como por exemplo sacrificar, né, a segurança ali das irmãs para continuar a guerra. É claro que também eu acho que o Robb tem uma necessidade de tentar ser igual ao Ned Stark. Eu acho que a presença da Catelyn
Catelyn também reforça isso pra ele. De qualquer jeito, com a Catelyn, o Sir Roderick, o Mestre Luwin e o Bran em Winterfell, os Starks poderiam ter mantido um controle maior do território, especialmente no caso do Robb querer estender a sua campanha pro sul e não querer voltar imediatamente pro norte. Bom, mas além dessas questões, também existem alguns erros que o Robb Stark cometeu durante a sua campanha e que ele precisava ter evitado ao máximo para ter qualquer chance de vitória. Por exemplo, ele não podia ter deixado o Theon Greyjoy voltar para as Ilhas de Ferro e não poderia ter deixado, de cumprir os termos com os Frey. A aliança com os Frey nunca foi muito bem vista tanto pelos personagens da saga quanto pelos fãs e leitores. O Walder Frey não é um personagem que inspira muita simpatia, e a gente sempre teve uma suspeita com ele desde que ele foi, o faxineiro lá em Hogwarts, que agora me fugiu o nome, o Finch. É Finch? Filch. Ele é o zelador de Hogwarts. Porém, eu acho importante que a gente lembre que o Robb fez essa aliança em uma situação bastante delicada e quase desesperada. Mas é bizarro como nos livros, supostamente ele se casa com a Jane Westerling para manter a honra da garota e tudo mais, mas não se preocupa nem um pouco em quebrar o acordo com os Frey rapidamente, sem se importar com a mancha que isso traria para a honra dele, e como isso era importante não só para ele, mas também para os seus senhores, para os seus aliados e para o seu povo, Agora ele era o rei do norte e ele tinha que cumprir esse dever. Fica muito claro, a discrepância entre o Robb como rei e a Daenerys, A gente tá fazendo a nossa série sobre o nó de Meereen e é muito claro de como a Daenerys tem que tomar essas decisões difíceis e mesmo às vezes errando, a Daenerys tem uma sabedoria muito maior para lidar com o reino do que o Robb Stark, por exemplo. Além de ter falhado com os Frey, com os seus próprios vassalos, a ideia do Robb de mandar o Theon Greyjoy para negociar com o Balon Greyjoy até poderia ser boa, mas no mínimo o Robb tinha que ter mandado mais gente junto com o Theon. Ele não podia ter confiado cegamente e assim ele poderia talvez ter evitado uma traição. Especialmente porque, se tratando dos Greyjoy, uma traição não é nenhuma surpresa. Então assim, nesse caso, ter mandado o Theon e só ele, pra mim o Robb foi realmente muito, muito, muito burro. E a gente também tem um terceiro ponto, um terceiro erro que o Robb cometeu e que ele tinha que ter evitado, que foi ter matado o Rickard Karstark por traição. O Lord Rickard acaba matando os meninos Lannisters em retaliação ao fato da Catelyn ter libertado o Jaime. Isso faz com que o Robb considere ele um traidor e, como punição, acabe tirando a cabeça ali do homem que era um dos seus maiores aliados. Pra mim, o Robb poderia ter encontrado outra forma de punição. Talvez ter exilado o Lord Rickard, ou ter cortado uma mão dele, ou ter mantido ele preso por mais tempo. Porque ao matar ele, o Robb acaba deixando o seu exército numa situação ainda mais vulnerável, já que ele acaba perdendo parte da cavalaria ali dos Karstark que abandona a causa nortenha. Sem contar que também gera toda uma disputa interna ali na casa Karstark que vai ter consequências futuras pro Robb e pro Jon Snow também lá mais pra frente nos livros. Bom, mas apesar do Robb poder ter tomado diferentes atitudes para vencer a guerra, ou no mínimo para manter a independência do norte, a atitude para mim que mais teria feito sentido do Robb tomar era se aliar ao Stannis. Quando o Ned tenta tomar o controle de Porto Real, conforme eu já comentei nesse vídeo, ele não faz isso por ganância, ele quer assegurar a transição de poder do Robert pro Stannis e ele deixa isso bem claro nos livros. Ele até mesmo sabe que os Lannisters não vão aceitar isso de boa e vão revidar, mas o Ned manda que o norte se prepare para essa guerra, tanto que ele manda que alguns arqueiros fortaleçam a posição de Fosso Cailin, que é justamente ali no Gargalo e que impede que vários exércitos passem com tranquilidade ali pro norte, Ele torna bem mais difícil esse avanço ali de forças estrangeiras. Porém, depois da morte do Ned, não fica muito claro porque o Robb não quis se aliar ao Stannis. Os nortenhos não sabiam provavelmente da questão da legitimidade do Joffrey, mas esse era o curso de ação mais óbvio, até mesmo por essa questão de honra, que os Stark sempre tiveram e por conta da proximidade que os Stark sempre tiveram com os Baratheons desde que o Robert e o Ned foram criados juntos. É claro que o Renly tinha uma posição de maior poder, porque ele tinha mais aliados, e o Robb até chega a mandar a Catelyn ir negociar com ele. Mas no próprio discurso, quando o Robb é declarado rei, ele fala que se o Bran não pode ser Lorde de Winterfell antes dele, o Renly não pode ser rei antes do Stannis. Eu acho que a única justificativa que tem na história para os nortenhos não se alinharem ao Stannis
é porque, além dele estar numa posição mais enfraquecida naquele momento, né, porque boa parte dos aliados da Terra da Tempestade foram pro Renly, é porque tem essa divergência religiosa que o Stannis está tendo ali com o Senhor da Luz e que tá mandando queimar qualquer um que também não adote a fé no R'hllor e também não dobre o joelho pro Senhor da Luz, tá queimando os ídolos, tá queimando estátuas, tá queimando gente, e talvez isso seria impeditivo, né, já que de um modo geral os nortenhos são muito apegados aos deuses antigos e não iriam aceitar se desfazer deles e queimar os represeiros, assim como a galera ali que segue o Stannis está fazendo com os 7 deuses. Porém, eu acho que poderia ter sido no mínimo negociado, né, uma aliança entre os Starks e o Stannis Baratheon e deixar essa coisa da religião para depois, já que eles tinham uma preocupação muito maior, né, e mais urgente, que era lidar com os Lannisters. De qualquer jeito, eu acho que uma aliança Tully, Stark e Baratheon teria oferecido muito perigo para os Lannisters, especialmente se eles tivessem feito ataques coordenados, e aí talvez o Stannis poderia ter vencido a Batalha do Água Negra e assumido o controle de Porto Real se os Starks tivessem ao mesmo tempo atacado as forças Lannisters, impedindo que o Tywin Lannister chegasse com reforços. Enfim, é fácil especular, já que a gente já sabe tudo o que aconteceu na história, então se a gente se colocar no lugar dos personagens, a gente provavelmente não teria essa mesma perspectiva, então não dá pra julgar nesse caso, mas a verdade é que ler os capítulos do Robb Stark é muito frustrante. Na verdade, vale até a menção de que não são capítulos do Robb, né? São capítulos da Catelyn, no qual a gente vê toda a trajetória do Robb. Mas é um núcleo de personagens que tinha muito potencial e que, quando a gente tá lendo, a gente se apega bastante, né? E torce por eles. Mas é muito fácil a gente ver que pequenas decisões erradas e a pressão que é colocada no Robb quando ele se torna rei vão minando a campanha dele e tornando a vitória dele cada vez mais impossível. E isso fica bem claro e é bem torturante de ver isso como leitor, como alguém que gosta dos Starks. Mas é isso, pessoal, eu queria só trazer um pouquinho aqui dessa discussão pra gente pensar, será que o Robb Stark e os Starks de modo geral, né, tinham chance de ter vencido a Guerra dos 5 Reis? Eu acho que vencer a guerra eles não teriam chances, especialmente com a ideia de que os Tyrell se unem aos Lannisters, aí eu acho que fica bem impossível deles vencerem, mas eu acho que se o Robb tivesse optado por simplesmente manter a independência do norte, aí eu acho que ele talvez tivesse tido muito mais sucesso e eventualmente o Westeros estaria numa configuração bem diferente. Talvez até uma aliança Stark e Stannis pudesse também ter tido um pouco mais de sucesso do que eles lutando separadamente. Mas é isso, pessoal, deixem as visões de vocês sobre essa situação nos comentários. Eu vou adorar estar lendo, estar curtindo sempre, respondendo o que eu puder responder. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Então valeu, falou e até mais. Take 1. Vai passar o ônibus. Tá passando um agora, não tá? Mas até agora não tinha passado nada. Foi a gente tocar o play na câmera que começa a folia. Estalagem do entroncamento e leva ele pro julgamento. Ficou ruim? Ok. Pra levar ele a julgamento, ela faz isso lá na... por que eu tô querendo falar onde ela faz? Não tá nem escrito no roteiro. Por quê? Não faz sentido. E passou um avião e eu fui valente. E continuei falando. Pra juzgar o Ned Stark. Inicialmente... Bati o microfone. Peraí que isso aqui tá muito baixo. Desculpa se fez barulho, Diego. Ele consegue vencer algumas batalhas importantes. Liberta Correhill na... Eu voltei tudo. Eu tava pensando, será que eu consigo passar um vídeo sem voltar tudo o texto do vídeo? Não consigo. Ali a vantagem terrível... Na história a gente tem inúmeros exemplos disso. Desde os... né? Caos. Navio passado aqui. Até mesmo Napoleão e o Hitler tentando invadir a Rússia. Ou os Estados Unidos... Ai, meu Deus. Como é que eu não consigo falar Estados Unidos? Esperar o avião passar. Então, se era pra ele fazer isso, seria melhor simplesmente o Robb, em vez de... o de volta pra minha terra, pós-feriado. Isso faz todo sentido porque ela é a mãe delas, né? Então faz todo sentido ela ter esse apego. E a Milena não mutou o computador dela. Olha só, Diego, você atrapalhando a gente aqui, pelo amor de Deus. Isso aqui é um metagame, né? Diferente de grande parte dos fãs, eu sou bastante... meu Deus, mulher. Tudo bem, mas eu não ligo. De qualquer jeito, com a Catelyn e o Sir Roderick Winterfell, o Robb ter... De qualquer jeito, com até... Fica muito claro a discrepância... Hoje eu tô muito mal, meu Deus do céu. Porque ao matar ele, o Robert não... Ai, meu Deus do céu.
Depois da morte do Ned, e pensando nisso, eu acho que uma aliança Tully, Stark e Baratheon teria... Caminhão de lixo agora, Diego. Isso é caminhão de lixo, não é? É um ônibus. Por quê? E por que ele tá manobrando? Mas ele sempre passa no galeto, agora ele vai querer fazer um... E por que não é um ônibus de linha que tá passando nessa rua? Se essa rua é horrível pra ônibus. É uma rua que desce super, uma rua que sobe super. E eu nem sei o que acontece pra lá. É sem saída. Então não faz sentido ter um ônibus aqui. Mas ele veio atrapalhar o nosso vídeo. Caos, Diego, caos. De qualquer jeito, uma aliança dos Tully, Stark e Baratheon poderia ter oferecido maior perigo contra os Lannisters do que se eles tivessem feito... Ai...